Alô você! Vamos agora para mais um início de um bloco, vamos trabalhar uns crimes novos aí e vamos seguindo nos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. O primeiro que a gente vai pegar aqui é o excesso de exação. Onde que ele está? Você já reparou que o 316, ele é o parágrafo primeiro, onde o caput desse parágrafo aqui é a concussão? Você fala, é legal, Evandro, é a concussão. Então quer dizer que o excesso de exação é uma espécie de concussão? Na verdade, meu povo, chega a ser uma figura autônoma, um crime autônomo que foi encaixado depois no Código Penal e como ele tem o mesmo verbo, que é exigir, a figura é bem parecida com a concussão, eles encaixaram topograficamente debaixo da concussão. Mas é uma figura diferenciada, é um crime diferenciado. Enquanto na concussão é o funcionário público que exige para si ou para outro vantagem indevida, no excesso de exação, o funcionário público exige tributo ou contribuição. Aqui tem que ser um funcionário público diretamente ligado ao trabalho de tributo, né? Pode ser o fiscal. Bem, o parágrafo primeiro que trabalha o excesso de exação, ele diz o seguinte: o início ele diz exigir tributo indevido e no final exigir tributo devido. Qual é a diferença? A diferença é que aqui em cima o tributo que ele está cobrando é indevido ou ele deveria saber que ele é indevido. O de baixo é devido, o cara deve, ele foi cobrar normalmente, só que ele usou cobrança não autorizada em lei ou vexatória. Nessas duas figuras aqui, ele recolhe o tributo para os cofres públicos. Ele recolhe o tributo para os cofres. Aqui embaixo é chamada forma qualificada. O que ele faz? Ele cobra o tributo indevido ou cobra devido utilizando o meio vexatório, só que aqui ele fica para si. Ele não recolhe aos cofres públicos. Tranquilo? É uma figura bem tranquila, é só você saber que ele existe, tem que saber que está aqui e está topograficamente debaixo da concussão. E exige o mesmo verbo, exigir. Sendo que aqui você exige qualquer vantagem devida, aqui você exige tributo ou contribuição, que deveria saber indevido ou quando devido não autorizado. A diferença é que a forma comum do excesso de exação ele recolhe para os cofres e a forma qualificada ele fica para si, ele não recolhe para os cofres públicos. Tranquilo? Beleza. Olha só a segunda figura que a gente vai ver aqui, facilitação de contrabando ou descaminho. Olha, esse crime aqui é muito bacana. Esse crime aqui foi tema do concurso da Polícia Federal de 2009. Olha só, facilitação de contrabando ou descaminho. Não é contrabando ou descaminho, que é do artigo 334 do Código Penal. Facilitação do contrabando ou descaminho tem que ter algumas características. Primeiro, é praticado por funcionário público. Segundo, o funcionário público tem que ter a capacidade de facilitar. Tem que ter a capacidade de facilitar o contrabando. Aqui, se você for ler o artigo 29 do Código Penal, quem de qualquer forma concorre para o crime responde nas penas excominadas na medida de sua culpabilidade, onde a gente usa a teoria monista ou auditária, ou seja, quando um concorre para o crime do outro vai responder pelo mesmo crime, aqui não se aplica. Aqui é a teoria que você vai utilizar do Código Penal, é a teoria em exceção. Evandro, qual que é essa teoria em exceção? A teoria pluralista. Ou seja, uma pessoa concorrendo para o crime da outra e vão responder por crimes diversos. Evandro, você me dá um exemplo para que fique mais fácil de eu entender? Dou sim, olha só. Imagina o seguinte, nós estamos no Paraná, a gente está bem perto da Ponte da Amizade. Ponte da Amizade lá é onde tem Brasil de um lado e tem o Paraguai do outro. Beleza. Como é que funciona isso? Na Ponte da Amizade fica o pessoal que trabalha na Receita lá, os técnicos, analistas ficam lá na Receita impedindo. Tanto que eu mesmo, quando eu venho do Paraguai, eu passo com o meu carro, eles pedem para abrir a mala, né? Aí abre a mala, olha o que tem na mala lá, tranquilo, a gente vem direto. Imagina a seguinte situação hipotética. Imagina que duas pessoas são amigos do fiscal. Olham para ele e falam assim, olha filho, o negócio é o seguinte, vamos combinar. Eu vou lá no Paraguai e vou trazer 20 notebooks. Você me facilita que eu te ajudo e te dou 2 notebooks. Legal. A pergunta é, ele é funcionário público? Ele tem a capacidade de facilitar? Tem, lógico que tem. Então, amigo, o cara vai no Paraguai, pega os notebooks e desce com ele facilitando. Esses dois vão responder por quê? Artigo 334, contrabando e descaminho.
E esse aqui vai responder por quê? Esse vai responder pelo 318, facilitação de contrabando dos caminhos. Aí você pergunta, Evandro, e se esse fiscal agora não está trabalhando, está de folga, e ele não tem a capacidade de facilitar? A única coisa que ele faz é contribuir junto com os caras aqui sem facilitar. Tá, os três respondendo aonde? No contrabando ou desse caminho. Esse crime é muito tranquilo. Também é você saber que ele existe, que ele está na figura típica aí, tranquilo? Vamos partir para o próximo. Vamos trabalhar agora a figura da prevaricação. Bem, a prevaricação, depois que os alunos assistem a aula, costuma ser assim, o índice de pergunta gigantesco. Porque a prevaricação, ela se confunde com alguns crimes, principalmente com corrupção passiva e com corrupção passiva privilegiada. Olha só, na corrupção passiva privilegiada existem os verbos solicitar, existem os verbos receber ou existe o verbo aceitar. Isso na corrupção passiva. Na corrupção passiva privilegiada é ceder a pedido ou influência de outrem. Calma aí, vamos deixar aqui só os verbos e vamos passar aqui para a prevaricação. Artigo 319, o cara tem que retardar, deixar de praticar contra a disposição legal para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui está o macete da prova. Bem, se você for fazer uma prova e a prova for simples, ela pedir o texto de lei, ela geralmente vai te pedir essas duas expressões. Interesse ou sentimento pessoal. Você vai ligar diretamente à prevaricação. Eu vou dar um exemplo e do exemplo a gente vai entender como é que funciona. Bem, imagina o seguinte. Tem um agente de polícia na delegacia. A pessoa bateu com o carro e não tem carteira de habilitação. Chegou para ele, olhou para ele e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, policial, eu não tenho carteira de habilitação e eu vou te dar aqui R$500 para você quebrar o galho. Aí você vai e faz uma ocorrência diferente. O que você faz? Você faz uma ocorrência como se o cara efetivamente tivesse habilitação ou estivesse em dia. Você faz algo contra a lei ou contra a disposição legal. Para quê? Porque você está recebendo uma vantagem devida. Você cai aonde? Na corrupção passiva. Se você, por exemplo, a pessoa chega, ela está com o documento atrasado e, quando você olha, você fala, aquele cara lá, cara, era muito meu amigo, estudou comigo no 1º grau, no 2º grau, na época que era 1º e 2º grau ainda, né? Antes de mudar para ensino médio e fundamental, você falou, cara, esse cara era meu amigo, que legal, eu vou fazer o seguinte, eu não vou solicitar nada, não vou receber, não vou aceitar nada dele, ele é meu amigo, nem vou falar nada com ele, eu só vou fazer a coisa errada para depois eu me satisfazer, ou seja, eu estou ajudando um amigo. Você vai deixar de fazer alguma coisa, vai deixar de praticar, para quê? Para satisfazer o interesse ou o sentimento pessoal. Nessa situação aqui, o sentimento é de amizade. Chega um cara que é seu inimigo mortal, o cara tá todo certinho, você vai e faz tudo errado para prejudicar ele. Entra na prevaricação. Aqui na prevaricação, você não pode pedir nada, você tem um momento onde você pratica ato contra a lei, você pratica contra a lei. Se você, nesse momento que está praticando aqui, você solicitar, receber ou aceitar, você vai entrar na corrupção passiva. Na prevaricação você não faz nada. Passa esse momento, você pratica o ato, você nem fala nada com o cara. O cara não sabe de nada. O cara é seu inimigo, você não fala nada. Você só faz. Passou, o crime está consumado. O cara é seu amigo, você ajuda ele. Passou, o crime está consumado. O importante de você lembrar na prevaricação é que você está satisfazendo interesse ou sentimento pessoal. Tranquilo? Eu fiz a primeira diferença da corrupção passiva e da corrupção passiva privilegiada. Lembrando que a corrupção passiva privilegiada é quando você cede a pedido ou influência de outro. Exemplo da corrupção passiva privilegiada. Imagina que aqui tem um lago, imagina que você é o cara que está responsável por tomar conta do lago. Se o cara para na tua frente e fala assim, ô amigo, atende o telefone aqui que tem alguém te ligando, que você atende ao prefeito, e o prefeito está falando, cara, quebra o galho, deixa o cara pescar aí, e você deixa, cedendo a pedido ou influência do prefeito, você vai responder por corrupção passiva privilegiada. Agora, se o cara é seu amigo, e você não solicita, não recebe, não aceita, e não cede a pedido dele, ele não pede, não fala nada, simplesmente você olha ele entrando e fala, eu não vou fazer nada não, porque o cara é meu camarada. E ele entra, vai enfiar o quê? Na prevaricação, tranquilo? Depois eu vou fazer uma diferença, que eu já tinha avisado que eu ia fazer, uma diferenciação entre os crimes, tranquilo? Artigo 319-A, esse aqui é bem tranquilo, você só tem que saber que ele existe também, tá, meu povo? Ele está na lei 11.466 de 2007 que trouxe ele. Ele foi encaixado dentro do crime de prevaricação. É o diretor da penitenciária ou agente público ligado ao trabalho de custódia de preso
que facilita ou deixa entrar aparelho, radiotransmissor, telefone celular. Isso aqui é só você ter contato com o texto de lei, que acabou o seu problema, tranquilo? Então vamos partir aí para o próximo crime. A gente vai trabalhar alguns crimes daqui para frente que não tem mistério, não tem o porquê você ficar inventando moda nesses crimes. Nas questões de concurso eles são objetivos, fáceis de se acertar. O problema é que daí você confunde um com o outro. E é isso que a gente vai tirar agora. O primeiro é esse nome aqui, condescendência criminosa. Evandro, o que é condescendência criminosa? Primeiro, o que a gente precisa ter para que exista a condescendência criminosa? Precisa ter uma sequência de fatores. O primeiro fator, precisa ter um chefe e precisa ter um subordinado. Legal, essa é a primeira sequência. Segunda, o subordinado tem que infringir um dever funcional, tem que fazer alguma coisa contra o estatuto dele ou contra o regulamento que está orientando ele. Terceiro, o chefe tem que deixar de punir o subordinado, mas ele tem que deixar de punir por essa palavra aqui, ó, indulgência. Aí você fala assim, Evandro, o que é indulgência? Indulgência é pena, clemência. Exemplo, imagina que você é o delegado de polícia, o cara é seu subordinado. A mulher largou o cara, o cachorro dele morreu, ele perdeu o carro para a financeira, a casa dele deu um terremoto, a casa caiu, a mãe morreu, o pai morreu, o tio dele pegou uma doença muito grave e a prima dele, que ele adorava, perdeu as 2 pernas, os 2 braços e a ponta do nariz. Legal, olha a vida do cara. Aí o cara, porque tá cheio de problema pessoal, o cara chega atrasado, o cara não faz as diligências que devia fazer, ou seja, ele começa a deixar de fazer o trabalho normal dele do dia a dia, infringindo um dever funcional. O chefe tem que ir e dar uma advertência, uma suspensão, uma repreensão, tem que fazer alguma coisa para poder punir o subordinado. Mas o chefe olha e fala, cara, a vida desse cara tá uma merda, né? Eu não vou punir ele não para não piorar a situação dele. Amigo, isso aqui é administração pública. A administração pública tem os princípios do 37, tem que seguir a legalidade, não interessa. Não puniu quando deveria fazer ou não avisou para quem tem competência para punir, vai entrar na condescendência criminosa. O macete é a palavra indulgência. Nunca mais você vai esquecer disso. Advocacia administrativa. Patrocinar interesse privado dentro da administração. Meu povo, olha só. O nome é advocacia administrativa. Não precisa ser advogado não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Advogar quer dizer você defender interesse de outra pessoa, você no nome de outra pessoa. Exemplo de patrocinar interesse privado dentro da administração pública para você cair na advocacia administrativa. Imagina que você trabalha dentro de uma repartição e você comece a manipular as coisas lá dentro para que um amigo seu consiga ganhar um contrato administrativo. Ou seja, você está ajudando ele a ganhar um contrato administrativo. Qualquer coisa que você advogue no interesse privado dentro da repartição quando você está trabalhando, você vai entrar na advocacia administrativa. Bem tranquilo. Violência arbitrária, esse crime aqui não existe mais. Esse crime foi revogado tacitamente pela Lei 4898/65, trata do mesmo assunto, abuso de autoridade. Evandro, por que é revogado tacitamente? Porque veio uma lei nova, 4898/65, que ela é posterior ao Código Penal, ela veio tratando do mesmo assunto e é mais específica. Então mata-se a violência arbitrária e entra 4898/65. Tem alguns autores que dizem que ela não foi revogada, mas para final de prova você vai dizer que foi o quê? Foi revogada sim. Abandono de função. Cara, abandonar a função é você estar de serviço, é você estar trabalhando na função pública e simplesmente você sair de lá sem dar satisfação para ninguém. A doutrina diz que tem que ser por um tempo juridicamente relevante. Evandro, o que é tempo juridicamente relevante? Não tem lapso de tempo, é até causar prejuízo para a administração. Se causar qualquer tipo de prejuízo à sua saída do posto, pronto, você entra no abandono de função. Macete que cobram em prova. A falta eventual e o desleixo do cara, aquele cara desleixado, isso aqui não configura crime, tá? Não é crime. Evandro, se o cara fizer isso, o que é? É a chamada falta funcional. Evandro, o que é falta funcional? Falta funcional, simplesmente você vai cair lá. Se você for servidor público federal, você vai cair numa advertência, suspensão, numa demissão, numa cassação da aposentadoria ou cassação da disponibilidade. Tranquilo? Não existe a situação do crime na falta eventual ou no desleixo. Exercício legalmente antecipado ou prolongado. Aqui vale o antecipado e o prolongado. Como é que funciona isso aqui? O cara ou antecipa ou prolonga uma função pública. Vou dar um exemplo.
Às vezes o cara olha, se você estiver estudando um estatuto, por exemplo, federal, Evandro, mas eu estou estudando para o Estado, por que você fala no estatuto federal? Porque é 8.112,90, ela serviu de base para todos os estatutos, cara. Se você for pegar lá o estatuto de São Paulo, do Rio, do Amapá, Macapá, você vai ver que é cópia em algumas partes da 8.112. Eles mudam muita coisa, mas a base é a mesma. Lá diz o seguinte, se você for nomeado, você ainda não é servidor público, você só é quando você tomar posse. Aí o cara sai a nomeação do cara, saiu minha nomeação, meu nome na internet para eu ser delegado de polícia. Daqui a 30 dias eu vou tomar minha posse. Legal, antes de tomar posse, só com a nomeação, você vai na delegacia e começa, já vou começar a treinar para ver como é que é. Se você fizer isso, você vai entrar no exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, tranquilo? Evandro, e se o particular começar a trabalhar? Aí, se o particular fizer isso que eu falei, não vai ser exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Vai ser usurpação da função. É outro crime. Beleza? Violação de sigilo funcional. Não tem nem o que falar, cara. Violação de sigilo funcional é o quê? Texto de lei. Você tem que ler o artigo aí. Não tem muito. É revelar segredo de que você tem acesso pelo seu cargo ou facilitar que ele chegue ao conhecimento de alguém, coisa que não poderia chegar, entendeu? Então é saber que existe ele, não tem muito problema. Violação de sigilo de proposta de correspondência. É o artigo 326. Esse aqui está revogado. Ele foi revogado com o artigo 94 da Lei 8.666 de 93, que é a Lei de Licitação. Então, esse artigo aqui também, 326. Evandro, está constando no edital. Eu sei, é porque o cara que fez o edital não entende o que ele está fazendo. Ele sai botando artigo lá, ele nem viu que o troço estava revogado, tranquilo? Então, olha, Evandro, você passou correndo esses artigos? Não, não passei correndo. Alguns são muito mais importantes e precisam de explicação. Igual, concussão, corrupção passiva, prevaricação. Alguns crimes você precisa de exemplo, você precisa pegar. Outros, cara, eu vou estar te enrolando se eu ficar enchendo linguiça aqui. O que você precisa é conhecer os crimes, dar uma pincelada. Aí você fala, Evandro, mas o que eu tenho que saber? O que cai muito em prova? Cara, você pode baixar 300 questões antigas. Toda vez que tiver abandono de função, ele está batendo nesses dois pontos aqui, a falta eventual e o desleixo. Ou bem ele diz que a falta eventual e o desleixo não é crime, está certo, ou ele diz que é crime, está errado. Tempo juridicamente relevante, não tem nenhum lapso de tempo certo. Você vai dizer que é quando causar um prejuízo para a administração. E assim a gente vai passando e a gente vai entendendo. Vamos prosseguir nos crimes. Meu povo, vamos entrar onde agora? A gente está dentro do título 11, agora a gente está entrando no capítulo 2. Crimes praticados por particular contra a administração em geral. Tranquilo? A gente agora, nós saímos dos crimes praticados por funcionário público contra a administração e estamos entrando no crime praticado por particular contra a administração. Bem, usurpação de função pública, 328. Não tem nem muito o que falar. Aqui, a usurpação pública é texto de lei. O que é aqui? É você dar uma passadinha no texto de lei, dar uma lida e saber que é o cara que está entrando numa função pública sem ter passado no concurso ou sem ter sido nomeado para tal função. Cara, tu já viu aquele X9 que trabalha lá na delegacia para o escrivão de polícia ad hoc da tua cidade? Legal, tem um cara lá que ele não é nada, ele não é policial civil, mas ele fica lá. E de vez em quando ele senta atrás da máquina e começa a fazer uma ocorrência. Nego, aquilo lá é usurpação de função pública. O cara não passou no concurso, não foi nomeado e está na delegacia fazendo uma coisa que ele não está habilitado para aquilo. Cai no 328. Resistência, desobediência e desacato. Esses três aqui, eles formam a tríade de questões que às vezes confundem uma com a outra. E a gente vai bater os três aqui de uma forma bem rápida, bem simples, que não tem nem muito o que falar, tá? A resistência é opor-se à execução mediante violência ou ameaça. Bem, vamos aos detalhes, que é legal, os detalhes para fins de prova, né? Primeira coisa, você vê que tem violência e ameaça. Não precisa ser o quê? Grave ameaça, que geralmente vem nos textos de lei. Aqui é só ameaça pura e simples. A resistência tem que ser ato legal de quem está aplicando a resistência. O que é ato legal, Evandro? O cara está com mandado de prisão, eu vou prender o cara ele resiste à prisão, eu tenho que algemar ele à força, ele se debate, ele me empurra, ele não quer ser preso. Tranquilo, mas o seu ato era legal. Evandro, e se eu sou policial e quero prender o cara para averiguação? Não existe prisão para averiguação. Prisão para averiguação é ato ilegal. Se você fizer isso e o particular resistir, ele vai estar em legítima defesa, porque ele está usando dos meios necessários para conter injusta agressão atual iminente de direito meu ou de outro. Ou seja, o ato do agente público tem que ser legal. Se for ilegal, não existe o crime de resistência por parte do particular. Resistência passiva.
Cara, imagina a seguinte situação hipotética. Você vai prender o cara. O cara vem e faz o quê? Se agarra no poste. Ele não se debate com você, ele não corre, ele não faz nada. A única coisa que ele está fazendo é segurar no poste e está dizendo lá, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ou seja, ele não está resistindo, ele não está causando uma ação em volta de você. Ele está causando uma resistência passiva. Essa resistência passiva, por exemplo, não querer ser preso nesse exemplo, correr do policial, isso aqui não configura crime. A resistência passiva não é crime. Evandro, eu sou o policial e estou tentando prender o cara é muito forte, eu não consigo prender o cara. E vem um particular que não tem nada a ver com a história e tenta me ajudar. O cara vai e dá um soco na cara do particular. E aí, comete o crime de resistência da mesma forma, tranquilo? Sem muito problema. Desobediência, tem só uns detalhezinhos aqui. Primeira coisa, deve haver ordem na desobediência, a ordem tem que ser legal e quem emana a ordem tem que ser competente. Evandro, dá um exemplo. Cara, você imagina que o juiz determine que você faça tal ou qual coisa em documento. Você tem prazo para cumprir, você tem alguma coisa para fazer e você simplesmente não faz. Se você não fizer, você vai estar desobedecendo a ordem emanada. Existe uma ordem, a ordem é legal e a pessoa que emana a ordem ela tem competência para isso. Vai responder por desobediência. Não tem muito probleminha não. Desacato, aqui é bem legal o desacato, tá? O desacato é qualquer coisa que você ofenda a integridade, você ofenda a moral do Estado. Exemplo, você xingar o policial, dar um tapa no cap dele, cuspir na cara do policial, qualquer coisa que você fizer, não só contra o policial, contra qualquer funcionário público. Agora, obrigatoriamente tem que estar na presença do funcionário público. Evandro, eu estou falando mal do cara para todo mundo, ele não está perto, mas eu estou falando que o policial é um salafrário, um vagabundo, um sem vergonha, um safado. Eu estou xingando ele de todas as formas para outras pessoas, não na presença dele. Qual o crime que eu vou responder? Sem a presença dele, você vai cair no artigo 140, combinado com o artigo 141, 2 do Código Penal. O que é isso? A injúria qualificada. Injúria qualificada. Esses detalhes que eu estou trazendo para vocês são detalhezinhos de prova, tá? Lógico, esses crimes eu não estou pincelando e passando com ele correndo não. O que eu estou fazendo é dar os detalhes que caem para você e no material eu faço uma complementação de algo que você precisa saber um pouquinho a mais, tranquilo? A gente vai passar por um crime agora que é muito importante, cai bastante e que você tem que ter uma real noção dele, senão você se perde. Vamos para ele agora. Crime de tráfico de influência. A gente vai ver daqui a pouco, a gente não pode confundir o crime de tráfico de influência com o crime de exploração de prestígio. O legal é que o crime, tanto o tráfico de exploração de prestígio, tinha o mesmo nome jurídico do tráfico de influência. Ele mudou, mas a estrutura do crime é a mesma. O que muda é que no artigo 322, no tráfico de influência, solicitar, exigir, cobrar e obter vantagem a pretexto de influir em funcionário público. Lá na exploração de prestígio é membro do Ministério Público, juiz e funcionário da Justiça. Mas isso a gente vai ver depois. Eu só estou dando essa palhinha para você saber que existem os dois. Vamos explicar agora o tráfico de influência. Antes de eu entrar no texto de lei em si, eu vou dar o esqueminha para você entender. O tráfico de influência tem que obrigatoriamente existir 3 polos. Quais são os 3 polos? O primeiro é o funcionário público. O segundo polo que tem aqui é a pessoa que é o autor do crime e ela está contra a terceira pessoa aqui, que geralmente é um particular, que vocês vão entender como é que funciona a história. A primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça, o criminoso aqui é esse aqui, ó. Vamos intitular polo A, polo B e polo C. O polo B, esse é o autor do crime. O funcionário público no tráfico de influência, ele é inocente. Ele não sabe de nada. Se ele souber, muda o crime. Olha o exemplo. Imagine que o autor aqui é um advogado. Imagina que o funcionário público é o delegado de polícia. E imagina que esse cara aqui é o particular que tem um processo lá dentro da delegacia. Tem um procedimento, um inquérito policial. O autor do crime, que é o advogado, chega e fala assim, olha só, ô particular, tem um procedimento seu, um inquérito policial na mão do delegado de polícia. Eu sou amigo do delegado e vou influenciar ele, vou quebrar o galho, vou dizer para ele que você é muito gente boa e a gente vai mudar o processo. Para isso você me dá um dinheiro. O particular vai lá,
dá um dinheiro para o autor, que é o advogado a pretexto de influenciar no funcionário público, mas na verdade o funcionário público não sabe de nada. O advogado mentiu, o advogado usou que era amigo, que era conhecido ou que poderia influenciar o delegado. Na verdade, o delegado não sabe de nada. Evandro, se o delegado souber e tiver em acordo com o autor, aí, amiga, solicitar ou receber a vantagem devida, aí vai ser corrupção passiva. No crime de tráfico de influência, esse polo aqui, que é o autor, vai solicitar, exigir, cobrar ou obter vantagem, olha o nome, a pretexto de influenciar em quem? Influir em funcionário público para que deixe de praticar de ofício. Quando ele fala a pretexto, é porque na verdade o funcionário público é inocente, ele não sabe de nada. Eu vou dizer se ele souber. Se ele souber, ele vai entrar em corrupção passiva ou concussão, de acordo com o verbo. Concussão se exigir, corrupção passiva se solicitar, receber ou aceitar. Tranquilo? Não esquece desses três polos. Existe o autor do crime, que não tem nada a ver com o funcionário público, mas ele mente, dizendo que tem. E ele obtém uma vantagem indevida de alguém a pretexto de influenciar em funcionário público. Tranquilo? Nessa sequência terminamos aqui o nosso bloco. Vamos aí para uma sequenciazinha bacana de questão, porque em cima de questão é que a gente acorda para as provas de concurso. Acompanha comigo aí na tela a primeira questão de concurso. Peter, advogado militante na região, dizendo-se amigo de delegado de polícia, pessoa que na verdade sequer conhecia, procurou o réu de um processo criminal e solicitou a quantia de R$5.000 para influir no processo em que o delegado era presidente. Peter responderá pelo crime de... nessa situação estava bem fácil, né? Você identificou aí que era o advogado, ele na verdade não conhecia o delegado de polícia, mas ele disse que ia influir na decisão do delegado. Então, amigo, não tem para onde correr. A questão é a questão A, tráfico de influência. Estava bem fácil essa questão. Cuidado. Se fosse, por exemplo, juiz ou funcionário da justiça, que a pessoa quisesse influenciar, ia sair do tráfico de influência e ia virar exploração de prestígio, que a gente vai ver em outro momento oportuno. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Comete crime de desobediência o motorista que deixa de atender ordem de parada emanada por policial que não está no exercício do cargo, advogado que desatende intimação judicial que lhe ordena fornecer um endereço residencial de seu constituinte, médico que se recusa a fornecer informações a respeito do tratamento a que foi submetido determinada pessoa, particular que se recusa a obedecer a ordem arbitrária de funcionário público, motorista que se recusa a apresentar os documentos de veículo que dirige quando solicitado por policial de trânsito. Bem, o gabarito aí é a E, aí você fala, Evandro, e as outras? Por que as outras estão erradas? Cara, em uma, o policial não está no exercício das funções. Outra, o médico, amigo, ele não é obrigado a fornecer nada de acordo com a competência dele. Outra, você não pode exigir qualquer tipo de ordem que não saia do agente competente ou que a pessoa não tem obrigação de fazer isso. O advogado, por exemplo, ele está coberto pela proteção à pessoa que ele está defendendo. Algumas coisas, a própria Constituição Federal limita ele, que ele não pode falar ou ele vai deixar de falar para quê? Para proteger a integridade da pessoa que ele está defendendo. Então você tem que ter aquele esqueminha. Tem que existir uma ordem legal, tem que existir a pessoa competente para pedir a ordem legal e alguém efetivamente tem que ordenar que aquilo seja feito. Então aí a questão é a E, estava bem fácil essa questão, as outras aí eram incabíveis porque ou a ordem não era legal, ou não era emanada de autoridade competente, ou a pessoa não emanou uma ordem direta. Então a única que se casava dentro do artigo era a letra E. Nessa situação aí a gente matou esse bloco e vamos prosseguindo porque o importante é você ter o conteúdo, estudar bastante, gravar tudo na cabeça e arrebentar nas questões. Forte abraço e até o próximo bloco.